Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso amor em comum. Hoje que é dia de jogão de bola, clima de decisão, Vasco da Gama e Bahia lá na Fonte Nova. A gente também vai falar aqui sobre essa situação aí envolvendo aquele erro de arbitragem lá no jogo do Borussia Dortmund, porque o seguinte, o jurídico do Vasco cogitando a possibilidade de ir ao STJD para impugnar ainda a partida, antes tarde do que nunca, e essa situação aí envolvendo São Januário, hein? A interdição, jurídico do Vasco trabalhando aí arduamente durante o final de semana para conseguir essa liberação aí, pessoal. E atenção no lance da arbitragem que a gente vai falar, que é um assunto polêmico para esse jogo de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, 18h30, Vasco da Gama e Bahia com transmissão do Sport TV e do Premier. O Vasco da Gama que busca a sua primeira vitória fora de casa sob o comando aí do técnico Ramon Dias. Jogo difícil para o Vasco da Gama. O Bahia só tem 3 derrotas jogando em Salvador contra o Botafogo, Flamengo e Grêmio, certo? O Bahia conseguiu conquistar 50% dos seus pontos jogando em casa. O seguinte, o Vasco da Gama já confirmado aí para a partida: Léo Jardim no gol, Bambu, Medel, Pelé, Piton, Jair, Praxedes, Paulinho, Serginho começa aí jogando, Bahia fica como opção no banco de reserva, Peck e Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama aí para esta partida, né? E eu tô confiante aí que o Bahia entra no segundo tempo e fará 2 gols aí para a torcida vascaína. Meus amigos, olha só, a situação da arbitragem é muito polêmica. Está circulando fotos aí na internet do Wagner Hellway, né? O cara que vai ficar no VAR com a camisa do Flamengo. Isso pegou muito mal, muito mal. O Ramon Abad, que há 4 dias atrás estava lá na Europa, chega aqui numa exaustidão muito grande. Perdão, ele estava lá na Arábia, apitou um jogo do time do Neymar, chega aqui numa exaustidão muito grande. O pessoal preocupado com essa arbitragem hoje. Árbitro de Santa Catarina, o Ramon Abad. Dois atrapalhões, tanto o árbitro quanto o VAR, que tem o hábito de prejudicar o Vasco da Gama. E aí o que acontece? Ontem nós fomos aqui os primeiros a colocar a situação daquele jogo lá do Borussia Dortmund na Alemanha, porque a FIFA veio a público e disse que o lance foi certo, que realmente havia o impedimento, mas houve uma nova jogada e o pênalti deveria ter sido marcado. E aí, o que acontece?
Na parte da noite ontem, a gente toma conhecimento que o jurídico do Vasco está cogitando a ingressar aí no STJD para poder buscar a impugnação ainda desta partida. O Vasco, que já deveria ter feito isso, e com o aval aí da FIFA aí, eu acho que o Vasco precisa correr atrás dos seus direitos. Até porque o Seleme, o Pérez Barçovski e o Juliano Bozano vieram a público para poder mentir, para informar uma coisa que não é de acordo com o protocolo da FIFA. O jogador do Palmeiras teve ali espaço ali para poder dominar a bola, sair jogando, não estava pressionado. A gente vai cobrar essa situação aqui. O jurídico do Vasco está mais perdido do que cego no tiroteio. E por falar em jurídico perdido, ontem sobre a situação de São Januário, a desembargadora colocou a culpa aí no Vasco da Gama pelo atraso na perícia, tá? E aqui eu não vou passar pano, eu estou falando como um operador do direito, estou falando aqui como bacharel em direito, tá? Não existe essa situação, o jurídico do Vasco vacilou mesmo, vacilou, que eu não sou passador de pano, porque a perita, ela se pronunciou no dia 22 do mês de junho, certo? O Vasco só veio a público para poder falar sobre essa situação no dia 31 de julho. Passou um mês que o Vasco demorou para poder preencher aquilo que a perita perguntou. Então eu lamento isso, é uma falha grotesca do departamento jurídico do Vasco da Gama. Não vamos passar pano aqui, certo? A decisão do judiciário está totalmente equivocada? Sim, está. Mas o Vasco, sabendo que poderia continuar com seu estádio interditado, demorar um mês para poder responder, não há justificativa. E aí o que acontece, pessoal? O Vasco, pelo menos, está muito confiante de que até terça-feira vai fazer o acordo aí com o Ministério Público, vai fazer o ajustamento aí do TAC, o TAC vai ser homologado e o que acontece? A ação vai ser julgada extinta aí. Então vamos aguardar, torcedor do Vasco da Gama, que a gente vai ter a liberação de São Januário. Enquanto isso, hoje terá uma festa linda lá na Barreira para poder a gente assistir o jogo do Vasco da Gama. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!